Então, acho que a principal coisa que as pessoas acabam se perdendo quando iniciam no marketing digital para negócio local é a abordagem e vendas. Então vamos falar sobre isso agora. Eu quero que vocês entendam que tem 3 etapas dentro da abordagem e vendas para que tu possa ter sucesso, ter mais conversão, ter mais vendas, ter mais clientes e tudo mais. A primeira parte que nós temos dentro dessas 2 ou 3 estratégias seria a parte de identificar. Como assim identificar? Eu preciso identificar quem é meu cliente, eu preciso identificar a matriz SWOT, talvez você conheça ou não, eu preciso identificar sobre quais são os pontos fracos e os pontos fortes dele antes de eu ir abordar ele. Esse é um dos principais erros. Você tenta abordar ele sem nem ter pesquisado antes sobre ele para entender se ele tem ou não pontos fracos. Esse é o primeiro erro e eu vou te mostrar aqui como solucionar ele. Segunda parte, depois de identificar, é a parte de abordar. Aí você começar a trabalhar teu approach, vai começar a abordar, a se aproximar daquele cliente para conseguir, depois de tudo isso, montar o quê? Montar a tua proposta. Não dá para pedir em casamento no primeiro encontro, pessoal. Isso acontece, raramente acontece, mas tente montar uma estrutura, porque para ele pode parecer que é o primeiro encontro, mas para ti você já estava stalkeando ele, já estava pesquisando sobre ele, entendendo os pontos fracos e os pontos fortes. Agora eu quero entrar nessa parte de identificação. Quando falamos em identificação do cliente, eu acredito que a primeira coisa que vocês têm que ver é dentro do Google se tem ou não o pixel do Facebook instalado, a tag do Google instalado no site do cliente. Para quem não sabe como fazer isso, eu vou deixar na descrição aqui em cima do card também um vídeo que eu expliquei passo a passo como fazer essas duas coisas, certo? Então depois de eu identificar se ele tem o pixel ou não tem a tag, aí eu tenho que pensar, eu sei fazer tráfego tão bem quanto ele faz hoje? Porque se ele tem o pixel e tem a tag, já tem alguém fazendo anúncio para ele. Se a resposta é não, eu ainda não sei fazer tráfego, nem sei o que é isso, então foque em outras coisas ou procure outro cliente prospectando diferente, tá? Vai lá no Google e procura outra empresa. Resumidamente isso. Depois disso, eu vou procurar o Google Meu Negócio dele. Vamos dizer que ele não tem pixel e não tem a tag, certo? Ok, não tem ninguém fazendo tráfego para ele aparentemente. Então eu vou no Google Meu Negócio. No Google Meu Negócio eu vou ver se ele tem ou não, né? Se ele tem o Google Meu Negócio ou se ele não tem o Google Meu Negócio. Se ele tem o Google Meu Negócio, eu vou ver o quê? Eu vou ver se ele está completo. O que é um Google Meu Negócio completo? No mínimo, pessoal, no mínimo, ele tem que ter o site dele, lá dentro do Google Meu Negócio, ele tem que ter o telefone dele e ele tem que ter o endereço correto. Se essas 3 coisas não estão lá, tem um grande problema naquela empresa. Ah, ele tem o telefone, ele tem o site, ele tem o endereço. Aí você vai olhar mais profundamente. Você vai ver a parte de avaliações. Será que as pessoas estão dando as estrelinhas para ele? Será que ele está respondendo às avaliações? Depois de olhar isso aí, você vai mais profundo. Vai ver se ele tem o quê? Os produtos. Para quem não sabe, o Google Meu Negócio deixa tu adicionar um catálogo gigantesco de produtos e preços, deixa tu colocar promoções, deixa tu colocar foto, deixa tu colocar um vídeo 360 de dentro da tua loja. Olha quanta coisa. Então aqui vocês vão perder não, vocês vão investir algumas horas do tempo de vocês entendendo como está o Google Meu Negócio dele. Por quê? Vamos dizer que ele tem o pixel, ele tem a tag, mas o Google Meu Negócio dele tá, ó, ruim pra caramba. Tu pode oferecer somente o Google Meu Negócio. Por quê? Porque o Google Meu Negócio faz com que a empresa local se posicione na primeira página do Google organicamente, através de estratégias de SEO, certo? Então vamos lá, já olhei já a parte do site, já olhei o Google Meu Negócio, estamos identificando, né? Primeiro passo, identificando o cliente, se ele é ou não é um cliente para nós. Depois de ver essas 2 coisas aqui, eu vou olhar as mídias sociais. Sim, é muito importante que ele tenha publicações no Facebook e no Instagram, certo? Então eu vou ver o quê? Vou ver a frequência que isso acontece e principalmente para quem quer ser um gestor de tráfego para negócio local, eu vou ver o quê? O envolvimento. Como assim envolvimento? Será que ele tem curtidas nas postagens? Será que ele tem comentários nas postagens? Será que ele tem compartilhamento nas postagens? Se ele tem essas coisas, quer dizer que tem um público que está se envolvendo e para você que vai fazer anúncio, isso vai ser muito bom. Após ver isso aqui,
ver a frequência, ver as publicações, ver se tem interação, não tem interação nas publicações dele. Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar lá no Instagram se a biografia do Instagram dele tem um link. Por que um link? Porque um link na biografia do Instagram, você consegue colocar vários deles, como o Bitly, o Linktree, consegue colocar o Linklist, vários desses você consegue colocar lá e eles vão gerar o quê? Dados. Além de dados, acesso rápido. Vai que eu tenho uma empresa de delivery que eu estou olhando ela lá, fazendo análise dela, identificando ela e eu quero ligar para pedir o meu delivery. E não tem um botão lá na bio para mim entrar em contato pelo WhatsApp, ou para mim olhar o menu dele, ou para mim acessar o site dele, ou para me dirigir até lá para retirar o produto. Então isso aqui é um dos pontos que você vai ver muitas empresas que não tem isso. E aí se ele não tem, aí vocês podem botar isso aí como mais um pontinho. Então montem uma planilhazinha, coloquem todos esses dados, façam esse levantamento antes de pensar em abordar o cliente. Montem todos esses passos aqui e aí depois disso, na hora que forem falar com o cliente, vocês vão ter muito argumento e muitos dados para poder conversar com ele. Depois de identificar essas partes aqui, nós vamos para a outra parte, que é a parte 2, que seria a abordagem. Ah, Renan, então já que eu montei é só ir correr abordar ele. Calma, primeiro nós temos que entender. Eu vou abordar ele online ou eu vou abordar ele na empresa, presencialmente, eu vou ir até lá. Duas coisas diferentes, duas estratégias diferentes. Se eu vou abordar ele na empresa, eu tenho que pensar numa coisa chamada quebra-gelo. Como assim quebra-gelo? Tu tá no ambiente de trabalho da pessoa, a pessoa tá lá na correria, tentando vender ou cuidando da equipe dele. Vamos dizer que você fale com o dono. Negócio local é muito fácil falar com o dono, que a maioria deles estão lá na loja, certo? E aí vocês têm que começar o quê? Pensar numa forma de abordar esse cliente, ou falando da empresa, ou falando que você já consumiu lá, ou falando dos produtos dele. Por quê? Quanto mais ele falar, o cliente falar com você, mais baixa vai ficar a guarda e a defesa dele. Então faça com que ele comece a conversar para que vocês possam se conectar e depois você conseguir entrar mais profundamente nos detalhes dele. Então fui lá, pesquisei a empresa, entrei em contato com ele, falei para ele, olha só, eu sou especialista em marketing digital, em estratégias para negócio local, eu vi alguns pontos da sua empresa que nós podemos rapidamente ajustar e eu gostaria de falar quais são esses pontos gratuitamente. Com esse textinho no WhatsApp, com essa conversa de script por telefone, você vai marcar com ele para falar o quê? Você vai falar para ele o quê, não o como. O que são os pontos a ser melhorado, como fazer, aí ele te contratando você fala. Mas então eu fiz o meu quebra-gelo se for presencial, e aí eu vou mostrar para ele o quê? Dados, vou mostrar para ele o quê? Comparativos com outras pessoas do segmento dele, vou explicar todos os quês que o negócio dele tem. Quais são os quês? São os que nós vimos lá na página de trás. Eu vou falar para ele o quê? Olha, você não tem o pixel, então você não está anunciando, você não tem... Sabia que pode colocar seus produtos no Google Meu Negócio, sabia que a sua empresa não está aparecendo no Google Meu Negócio, sabia que é uma das ferramentas que mais gera ligação para negócio local sem ter que gastar em anúncio, sem comprar mídia. O Facebook, a sua frequência pode até estar boa, mas por que seus clientes não estão interagindo? Você vai olhar, sabia que você está perdendo muitos dados por não ter o link na bio do Instagram? Que um link na bio do Instagram, ele consegue mostrar quantas pessoas clicaram lá e você tem métricas? Esse é o que vocês vão passar para ele. Mostrei o que para ele, agora eu vou fazer o que? Se for online, eu falei sobre presencial, se for online, o que acontece? É um pouco difícil fazer o quebra-gelo online, tá? Que vocês estão no ambiente, um olhando para o outro, e aí vai ser um pouquinho difícil. O que você faz? No online eu gosto de entender o nível de conhecimento do cliente sobre a empresa e sobre o digital. Então eu vou perguntar para ele no online, no online, é você mesmo cuida dessa parte, você é o responsável por tomar essas decisões? Ah, sou eu mesmo. Poxa, que legal. Faz quanto tempo que vocês publicam no Facebook? Faz quanto tempo vocês publicam no Instagram? Aí ele vai dizer, cara, não sou eu que mexo nisso, não sei. Opa, o meu conhecimento que eu vou passar para ele não pode ser tão técnico. Tem que ser mais claro, tem que ser mais dissolvido em etapas para ele entender. Então, quando é online, tentem entender o cara que está do outro lado, primeiro, se é ele que toma a decisão, senão nós vamos passar um tempão conversando e não valeu para nada. E segundo, o nível de conhecimento dele sobre isso. Já comprou anúncio na internet? Já pagou para mídia patrocinada? Não, eu não paguei. Já investiu em outdoor? Já investiu em panfleto? Ah, já investi, não investi.
tem que entender o nível que ele está. E aí depois de fazer isso aqui, tá? Vocês vão entrar o quê? Nessa mesma parte de baixo, que é dados, quais são os dados que vocês têm? Olha, eu vi isso aqui, isso aqui, isso aqui da sua empresa, comparativo, sabia que o fulano tem link na bio, sabia que o fulano, que é teu concorrente, está posicionado no Google, ou melhor, sabia que não tem ninguém no teu bairro que está posicionado no Google, você pode ser o primeiro? Então tragam dados e comparativos. Mostrem todos o QS para ele. E galera, tá na hora de começar a entrar no gatilho do desapego. O que é o gatilho do desapego? Não demonstrem para o cliente que vocês estão loucos para pegar ele como um contrato. Tem que ser aquela coisa de se fazer de difícil. Claro, não estou falando para ser arrogante e nem para tratar mal o cliente, mas ele tem que entender que tu é um profissional, que tu é hábil, que tu sabe o que está falando e que tu já tem sucesso no que tu faz. Tem que mostrar para ele que tu domina o que tu está falando. Aí ele vai sentir, opa, na realidade quem precisa dele sou eu, não é ele que precisa de mim. Vocês têm que trabalhar nisso aí. Beleza, fiz minha pesquisa, fiz minha abordagem, agora eu vou entrar no fechamento, na proposta. Como vou fazer a proposta para ele? Dentro do fechamento, botei proposta entre parênteses, por quê? Porque vai depender. Muitas vezes você não vai fazer a proposta, falar sobre valores no primeiro encontro para o cliente. Não pede em casamento na primeira vez. Então você vai fazer uma análise mais profunda, vai ver o que ele entende, o que ele tem, o que ele não tem, o que mais ele precisa e vou montar uma proposta para ele, uma segunda conversa, tá? Botei entre parênteses que pode acontecer da primeira, mas normalmente é no segundo encontro que você faz a proposta para a pessoa, certo? Então primeiro, eu preciso apresentar a proposta já no período que eu espero que o meu contrato leve com ele. Como assim? Vamos dizer que eu quero fechar um contrato de 6 meses com aquela empresa. Então eu já coloco lá no começo da minha proposta o seguinte, olha, no primeiro mês nós vamos trabalhar a parte de SEO e entender por que os teus clientes não estão conversando contigo, com comentários, compartilhamentos e curtidas. E a partir do primeiro mês, o segundo, terceiro, quarto e quinto mês, nós vamos trabalhar com o início do marketing digital comprando mídias. E no sexto mês, nós vamos iniciar um processo de site para você. Um exemplo, certo? E aí ele vai entender, opa, ele está falando que tem um planejamento de 6 meses, então o contrato dele é de 6 meses. Ou então você fala, ó, vamos trabalhar então nos primeiros 2 meses na estrutura do teu negócio e a partir do terceiro mês nós vamos começar a trabalhar com a parte de anúncio pago, vamos organizar toda a casa e no terceiro mês, depois do SEO tá rolando bem, vamos trabalhar com a parte de anúncio. Ele entendeu que no mínimo tem 3 meses teu contrato. Pelo menos já começou a sentir que vai ser a longo prazo. A tua ideia não é tirar um dinheirinho dele lá todo mês, não. É montar um projeto, um processo que vai ter etapas. E esse processo, você tem que falar logo depois dele sobre quanto tempo você vai levar para trazer relatórios para ele. Isso vai ser todo mês, toda semana. Quais são os indicadores que você vai levar para o cliente? Não só os seus, pergunta quais são os indicadores que ele se interessa, galera. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, a curtida não paga as contas. Ok, eu até concordo, certo? Mas vai que para o cliente isso é uma coisa muito importante. Aí você perde um cliente porque você não quis entender que para ele era importante isso. Então pergunta para ele, olha, eu vejo uns indicadores importantes para nós trabalharmos, o que nós trabalhamos normalmente é a parte de quantas ligações, quantas visitas no site, quantas pessoas usaram o GPS para vir até a sua loja, quantas pessoas começaram a conversar com você através do bot que nós colocamos no Facebook, quantas pessoas comentam nas publicações. Você gostaria de um indicador a mais? Tem algum outro indicador para você ver que é interessante, que é importante? Talvez mais seguidores, talvez mais tal e tal. Ele vai dizer, ah, cara, eu gostaria disso aqui, disso aqui, disso aqui. Então monte com ele para ele se sentir confortável, até porque ele vai pagar a sua conta no final do mês, certo? Então depois de dizer quais são os indicadores, de mostrar para ele o período que isso vai durar, antes de chegar no preço, tenha certeza que você gerou valor para ele. Porque se você não gerou valor para ele, na hora de passar o preço ele vai achar que está caro. O que é valor e o que é preço? Valor é o que eu entrego para o cliente, o que ele percebe que o meu produto vale. E preço é quanto ele vai pagar por aquilo. Por que as pessoas pagam muito mais caro, 10 vezes mais caro um iPhone do que o Android? Pela proposta de valor que ele tem. Aí o preço parece insignificante para algumas pessoas. Então, tenho que ter certeza, será que todo o levantamento de dados, a proposta foi bem apresentada, foi bem executada, eu usei os gatilhos certos, ele entendeu, ficou claro para ele, eu fiz perguntas, ele me respondeu as perguntas, ele realmente está entendendo?
Faça perguntas para ele. Tá certo, o que você entendeu que nós vamos entregar? O que você entendeu até aqui? Se ele responder correto, ele está entendendo. Às vezes nós tocamos acelerado a conversa e o cara lá no final não entendeu nada e falou, tá, mas tá caro. Mas ele nem entendeu. Então faça perguntas de tempo em tempo para ver se ele está entendendo a proposta, se ele está entendendo o momento do fechamento, e aí depois você fala sobre o preço para ele. E deixe bem claro, este valor, esse preço, ele é mensal, certo? Ele é mês. Quer dizer que todos os meses ele vai pagar. Ele não vai dizer para ele que é uma proposta, que nos primeiros 2 meses tal, terceiro mês tal, e vai dizer, ah, R$1.500. Pô, cara, tá barato, R$1.500 para 3 meses, são 500 por mês. Não. Esse preço aqui é mês, todos os meses, valor X que eu vou cobrar de vocês. Dessa forma, vocês vão estar bem estruturados, bem equipados e podendo entender como vocês conseguem fazer fechamento com o cliente da forma certa. Gostou desse vídeo aqui? Então é o seguinte, começa a seguir aqui no YouTube, está vendo ele no YouTube, está no Instagram, também compartilha com as pessoas e comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você vai ter, que eu vou ter o prazer de te responder. E até mais, galera!